Fala, moçada, beleza? Hoje a gente vai falar aí como foi prometido lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo o link do Instagram. A gente vai falar aí sobre o Benjamin Abraão Boto, o cara que filmou o Capitão Virgulino. Beleza? Acompanha a gente aí nesse vídeo. Fala, moçada, beleza? Thiago na área. Hoje a gente tá aqui pra falar aí do Benjamin Abraão Boto, o Turca, imbecil, né, que mudou aí a temática de estudos do cangaço. Antes da gente continuar com esse vídeo aqui, eu queria mostrar pra vocês duas coisinhas. Esse colarzinho aqui, ó, com o Pai Nosso. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem, que eu acho que vai ficar difícil pra vocês verem aí, ó. Né? É da nossa lojinha virtual aí, chamada Morena Caiena. A gente vai ter altas peças legais. Então, segue a gente, o Instagram tá aqui embaixo. A propaganda dela tá aqui. Segue a gente aí, beleza? E minha canequinha também, ó. Minha canequinha aí das combinhas. É uma coisa que eu gosto muito, são combis. Né? E minha canequinha das combinhas tá aqui também. Também da nossa lojinha, tá lá no Instagram. Canecartes, beleza? Instagram tá aqui embaixo. E a propaganda dela tá aqui deste lado aqui, ó. Segue a gente aí no Instagram, beleza? E segue a gente aqui no Curiano também. Deixa sugestões, conversa com a gente. A gente é aberta a esse bate-papo com vocês lá, beleza? Nosso arroba tá aqui embaixo também, o arroba do canal. Bom, vamos falando aí do Benjamin Abraão Boto. Benjamin Abraão Boto foi um jornalista, fotógrafo, lero-lero, um cara do bigode, né, que permeou aí os meios do cangaço. E foi o cara que filmou, a blusa tá me incomodando, e foi o cara que filmou e fotografou o Capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Bom, Benjamin Abraão Boto, ele nasceu na cidade de Zalé, na Síria. Hoje o território dessa cidade pertence ao Líbano, tá? E por volta de 1910, já com quase 20 anos, ele costumava ir para... Ele nasceu em 1890. E aí, em 1910, ele estava com quase 20 anos, aí, com 20 anos, ele costumava viajar com seu tio para a cidade de Damasco. O seu tio organizava umas caravanas que vendiam produtos e utensílios para os beduínos. Então ele ia, e então ele aprendeu a lidar com o comércio, né, com seu tio lá na cidade de Damasco. Em 1915, ele foge do Líbano, tá, e vem para o Brasil, exatamente por causa do alistamento militar, Primeira Guerra Mundial estourando, o exército otomano, né, cobrando alistamento obrigatório. Então ele foge do Líbano e vem para o Brasil, né, e desembarca lá no Recife. Ele permaneceu no Recife por 2 anos e lá ele trabalhou de mascate. Ele era um mascate, ele vendia uns utensílios, vendia umas miudezas, vendia tecido, buscava uns produtos no interior do Nordeste e vendia nas capitais, tá? E em 1917 ele resolveu ir para Juazeiro do Norte. Ele foi para Juazeiro do Norte porque Juazeiro do Norte estava em polvorosa. Tinham muitas romarias em Juazeiro do Norte por causa do Padre Cícero. Então ele foi para lá por causa desse fluxo de pessoas e se estabeleceu em Juazeiro do Norte. Ele tinha 2 burros, né? Um desses burros tinha um nome de assanhado, o outro tinha o nome de burril e tinha um cavalo que ele chamava de sultão. E ele ficou trabalhando de mascate em Juazeiro do Norte um tempo, né? E vê aí a popularidade do Padre Cícero, ele tenta fazer um contato com ele, até que ele consegue fazer um contato com o Padre Cícero. Ele se apresenta para o Padre Cícero falando que nasceu em Belém, a cidade de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Cícero se afeiçoa por ele, né, e acolhe ele na cidade, fala: seja muito bem-vindo, né, você vai ser muito bem acolhido na cidade, acolhe ele em Juazeiro e põe ele para morar na casa do senhor Pelúcio Corrêa Macedo. Esse cara era um cara de confiança do Padre Cícero, né, e era um cara bem influente na cidade, tinha algumas posses, então ele vai morar lá com esse doutor Pelúcio. E o Padre Cícero coloca o Benjamin para estudar no colégio São Miguel, do professor Manuel Pereira Diniz. O Benjamin Abraão Boto se dizia fotógrafo, ele falava que ele era fotógrafo, que ele era jornalista, etc e tal. E ele aí, nessa feita aí, ele inclusive é incumbido para fotografar a visita do governador do estado do Ceará, Juazeiro do Norte. O nome desse governador era José Tomé de Saboia e Silva.
Então ele faz essa fotografia e ele tem essa influência, certo? Depois de um tempo ele começa a trabalhar como ourives, ele tinha alguma destreza como ourives, por causa que ele trouxe, né, da terra dele, do Líbano, e da família dele também. E ele vai para o Crato e estuda com um mestre ourives que tem lá, chamado Teofisto Abat. Ele estuda com esse Teofisto, e aí ele começa a trabalhar como ourives, etc e tal. Em 1920, né, ele começa a fazer uma viagem como ourives, ele viaja toda a região ali do Cariri. Ele vai para o Crato, vai para Cajazeiras, vai para a cidade de Jardim, vai para a cidade de Barbalha. Nisso tudo ele trabalha como ourives, ele está trabalhando como ourives, faz essas viagens. E ao regressar dessas viagens, ele recebe a notícia que a mãe dele morreu. E os primos dele que estão no Recife entregam para ele, né, mandam entregar para ele uma herança que ele recebeu da mãe. Então ele recebe a herança da mãe e monta em Juazeiro do Norte um armazém para vender artigos religiosos. A cidade era muito fomentada, né, por causa dessa fé religiosa, por causa do Padre Cícero. Se vocês quiserem saber mais sobre o Juazeiro do Norte, sobre como o Juazeiro do Norte cresceu, expandiu, a importância do Juazeiro do Norte, comentem aqui embaixo, a gente vai trazer para vocês um vídeo só sobre o Juazeiro, tá? Vamos trazer também um vídeo sobre o Padre Cícero, que assim, foi considerado aí o maior cearense do século XX, tá? É um cara de suma importância, tanto importância religiosa como importância política. O Padre Cícero tem muita importância, não só na história do cangaço em si, na história do Nordeste, mas na história do Brasil inteira, né? Mas voltando aqui, então ele monta um armazém de artigos religiosos, vendendo, e vive de vender esses artigos, né, pela fomentação das romarias que aconteciam em Juazeiro do Norte. Tem sempre 20, 10, 15, 20 mil romeiros para receber a bênção do Padre Cícero lá em Juazeiro do Norte. Então, o público era muito grande. Pouco tempo depois disso, ele acaba se tornando secretário pessoal do Padre Cícero, né? Então, ele vira secretário do Padre Cícero, só que tinha um problema com apostas, né? Ele apostava em vaquejada, apostava em corrida de cavalo, ele tinha um problema com apostas, né? E ele começou a desviar alguns recursos da igreja, né, para cobrir essas apostas. Ele é descoberto por uma beata chamada Beata Mocinha. Ela era muito íntima do Padre Cícero, ela até denuncia para o Padre Cícero isso. Ela se decepciona com o Benjamin e denuncia, mas o Padre Cícero faz uma vista grossa e ele continua sendo secretário do Padre Cícero. O que acontece? Em 1924, ele se envolveu num problema sério com o deputado federal, que na época nem era deputado, era médico e era um rábula. Para quem não sabe o que é rábula, rábula é um cara que não tem formação em direito, né? Não tem formação, não era advogado na época, não tem formação advocatícia na época, né? Mas na região não tinha ninguém com esse tipo de formação e ele, como tinha formação em medicina e era conhecedor das leis, então ele atuava como advogado na região. O Dr. Floro Bartolomeu, que era médico e rábula da região, e ele tem um problema com o Dr. Floro, ele acaba se envolvendo numa denúncia, né, acusando o Dr. Floro de executar a tiros alguns presos. Ele fuzilou sumariamente alguns presos que estavam presos na cadeia pública de Juazeiro. Então ele faz essa denúncia, acusando o Dr. Floro disso, se envolve nessa confusão com o Dr. Floro, e aí o que acontece? Prova que não foi o Dr. Floro, e o Dr. Floro acaba criando uma rixa com o Benjamin. Em 1925, ele tem aí um problema. Vão instalar uma estátua do Padre Cícero na cidade em homenagem ao Padre Cícero, uma estátua de bronze. E no meio dos discursos, o Benjamin quer fazer um discurso, ele é secretário do Padre Cícero, é muito grato ao Padre Cícero por ter acolhido ele, da moradia, etc e tal. E aí o que acontece? Ele sobe no palanque para dar o discurso e o Dr. Floro o ameaça, abre a jaqueta, mostra o revólver e manda ele descer daí. E ele desce e ainda criou ainda mais uma rixa, né, com alguns da cidade, com o Dr. Floro. O nariz virou um pouco pro Dr. Floro, mas o Dr. Floro tinha amizade com o Padre Cícero, né, e o Padre Cícero botou pano quente. No final deste ano ele é agredido, o Benjamin Abraão Boto é agredido, né, por um compadre do Dr. Floro, né, o seu José Ladim, nos festejos de recepção do Padre Macedo, que chegou a Juazeiro. O Padre Cícero tinha sido excomungado da igreja, essa excomunhão do Padre Cícero acabou não chegando para ele, tá? Mas ele tinha sido proibido de rezar os ofícios, então de fazer casamento, batizado, rezar a missa, ele tinha essa proibição,
né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, por causa de uns milagres que tinham acontecido aí. Essa história eu vou trazer para vocês no vídeo do Padre Cícero, beleza? Então chegou o padre e, né, nesses festejos aí, ele acaba tomando um cacete, né, do compadre do Dr. Floro. Em 1926, ele participa ativamente da visita a Lampião, quando Lampião vai a Juazeiro do Norte. Lampião vai a Juazeiro para receber uma patente, a convite do Dr. Floro. Lampião vai a Juazeiro receber uma patente de capitão da Força Patriótica Nacional para combater o avanço da coluna Prestes no Nordeste. E coluna Prestes é uma página muito importante da história do Brasil. Tá? A coluna Prestes percorreu o Brasil inteiro, né? O nome do Carlos Prestes. Eu vou trazer um vídeo para vocês aí sobre a coluna Prestes, que é muito importante na nossa história. Tá? Ele sai lá do sul, percorreu o Brasil inteiro, acabou indo para o Chile depois. Mas o Dr. Floro, né, junto com alguns do exército, juntaram uma força para combater a coluna Prestes, o avanço da coluna Prestes no Nordeste. E eles convidam o Lampião chega em Juazeiro com 50 homens, etc e tal. Isso é uma história que eu vou trazer para vocês, Lampião em Juazeiro. Então, o Benjamin participou ativamente dessa visita do Lampião. Ele ficou 3 dias em Juazeiro do Norte. E aí acaba que o Lampião acaba conhecendo o Benjamin como secretário do Padre Cícero. Em 1927, ele começa a prestar serviço a alguns jornais, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Né, passando notícias de Juazeiro, notícias do Padre Cícero. Ele era um cara muito esperto. Ele era muito bigodão, mas ele era muito esperto. Em 1929, ele cria uma falsa notícia na região do Nordeste que o Padre Cícero ia dar a última bênção, e depois ele não ia dar bênção mais nenhuma. E ele espalhou essa notícia espalhou como um rastilho de pólvora no Nordeste, e Juazeiro do Norte recebeu 40 mil romeiros, né, para receber essa última bênção do Padre Cícero, que acabou sendo uma bênção normal. Mas ele aproveitou para fazer uma pequena fortuna nessa vinda dos romeiros, porque ele vendia peças ditas ungidas pelo Padre Cícero, vendia algumas relíquias do Padre Cícero. Então ele fez um dinheiro. Ele tinha sido mascate e tal, mas ele era bigodão, mas ele tinha manha de mexer com dinheiro. O Benjamin tinha manha de mexer com dinheiro. Em 1930, ele cria um folhetim chamado O Cariri. Esse folhetim teve menos de 2 edições, tá? Entre 1930 e 1931. E aí o que acontece? Em 1931, uma editora do Crato acaba comprando o folhetim, e daí pra frente esse folhetim passa para as mãos dessa editora do Crato. Em 1934, o Padre Cícero morre e o Benjamin fotografa. Benjamin Abrão Boto fotografa, filma o velório, né? E ele tá nesse coisa... Né, ele tá fazendo um documentário a esse respeito do velório do Padre Cícero, né, e aí nesse evento, né, do velório, do enterro do Padre Cícero, ele acaba conhecendo o senhor Ademar Bezerra, que é fundador da Aba Filmes, lá de Fortaleza. Então ele acaba tendo contato com a Aba Filmes, e aí começa a parte importante do Benjamin no cangaço, porque em 1935 ele vai ao encontro do senhor Ademar Bezerra, lá na Aba Filmes, e apresenta um projeto de fazer um documentário e filmar do Lampião. A Aba Filmes, então, passa todo o equipamento que ele precisa, câmera, filme, para ele ir, e ele se embrenha no meio das caatingas do Nordeste até encontrar com o Lampião. Em 1936, pela influência que ele tinha pelo Padre Cícero e a devoção que o Lampião tinha pelo Padre Cícero, né, ele acaba conseguindo contato com o Lampião. Ele forja um bilhete do Padre Cícero, com o selo do Padre Cícero, pedindo ao Lampião que o permitisse filmar. Né, e ele fala que ele demorou muito tempo, desde a morte, para poder encontrar o Lampião. E aí ele encontra o Lampião permite, ele encontra com o Lampião por 2 vezes em 1936. Né, e ele fica, na primeiro encontro, ele fica 6 dias com o Lampião no meio da caatinga, depois ele passa mais tempo. No segundo encontro, ele passa mais tempo com o Lampião. E aí ele produziu um filme mesmo, com fotografias, com filmagens, do bando do Lampião inteiro. E graças a Deus ele produziu isso, que com as filmagens e as fotografias do Benjamin Abrão Boto, a gente conseguiu ter de verdade a imagem dimensionada de
que era o cangaço. Ele participou do cangaço ativamente, o Benjamin falava que ele estava no ataque dos cangaceiros, do cangaceiro Gata Piranhas. Então ele participou ativamente, assim, ele conseguiu, desses dois encontros, fazer grandes filmagens e grandes fotografias. Né, algumas delas eu vou deixar espalhadas por aqui, né, que são fotografias e filmagens de suma importância para quem estuda cangaço. E o que acontece? Em 1937, antes disso, ele fez essa filmagem toda e ele vai até a Aba Filmes, né, que produz o filme, põe em alguns cinemas, alguns jornais, alguns tabloides começam a noticiar aquilo, né, para garantir a autenticidade dessas filmagens e dessas fotografias. Ele pede ao Lampião e o Lampião escreve um bilhete de próprio punho, né, testando a autenticidade dessas fotografias, mas em 1937 esse filme é apreendido pela censura. A gente está no governo de Getúlio Vargas, né, etc e tal, então esse filme é apreendido pela censura. E aí o Benjamin perde dinheiro, tá devendo um monte de gente, a Aba Filmes cobra o Benjamin. Ele acaba falindo, começa a pegar dinheiro com um, pega dinheiro com outro, pega dinheiro com um, pega dinheiro com outro, e acaba não conseguindo pagar. E no dia 7 de maio de 1938, ele é assassinado. Ele morreu. Gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de alergia aí. Ele morreu na cidade de Pernambuco, de Águas Belas. Hoje a cidade chama Itaíba. Ele morreu nessa cidade, estava devendo uma porrada de gente. Né, tinha gente atrás dele que ele não conseguia pagar, ele estava falido, né, e ele morreu assassinado com 42 facadas. O interessante desse assassinato do Benjamin Abraão Boto é que o cara que é réu confesso do assassinato dele, né, que é réu confesso do seu Zé da Rita, ele era paralisado da cintura para baixo, então não mexia as pernas, era um cara muito franzino. E o Benjamin era um cara muito grande, muito robusto, né, um cara muito forte, estava com 48 anos. Né, ele é assassinado no dia 7 de maio de 1938, já tinha 48 anos. E ele estava saindo de um bar, indo para a pensão que ele estava hospedado. Ele passa por uma rua escura da cidade e é assassinado, toma 42 facadas. O Zé da Rita é réu confesso, confessou o crime. Falou que o Benjamin Abraão Boto tinha um suposto caso com a esposa dele, a senhora Alaide Rodrigues. Bom, essa tese é contestada até hoje. A polícia contestou na época e essa tese é contestada até hoje. A gente até hoje não sabe se ele morreu por causa de um crime passional mesmo que o Zé da Rita cometeu, por causa desse suposto affair que ele tinha com a esposa do Zé da Rita, a dona Laide. A gente não sabe se ele morreu porque estava devendo dinheiro para muita gente, foi um acerto de contas dessa dívida do Benjamin Abraão Boto, ou se foi uma queima de arquivo, porque esse tempo que ele passou com o Lampião, ele acabou tendo acesso a muitas cartas que o Lampião recebia, né, e visto muitas conversas do Lampião, então ele sabia de muita gente importante que tinha contato com o Lampião. Então a gente até hoje não sabe, né, qual foi a real causa da morte do Benjamin. Bom, moçada, essa é a história do Benjamin Abraão Boto, tá? Quem quiser saber mais, tem um livro muito legal. Eu não tenho esse livro, eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Mas é um livro muito bom. Eu li esse livro em PDF, chamado Entre Anjos e Cangaceiros, né, que conta essa história do Benjamin Abraão Boto, do Padre Cícero, dele com os cangaceiros. Esse livro é muito legal, é de suma importância para quem quer saber mais do tema. Tá aí a sugestão do livro, eu li ele em PDF. Infelizmente eu não tenho esse livro físico. E é um livro que eu quero muito! Aos meus amigos pesquisadores, eu quero muito! Bom, fica aí a sugestão do livro. Se vocês gostarem, não deixem de curtir esse vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, assinem o sininho. E o mais importante, comentem aí embaixo se conheciam a história do Benjamin, se não conheciam, sabiam dessas filmagens do Lampião, se não sabiam, se essas imagens que a gente tem aí, que rodam na internet aí, se eram reais, se não eram, elas são reais, beleza? Bom, moçada, é isso aí. Comentem aí embaixo, não deixem de se inscrever, não deixem de dar o joinha. É de graça, vocês não pagam nada e ajuda a gente aí, incentiva a gente a estar pesquisando mais e trazendo mais cultura, informação, história e diversão pra vocês, beleza? Tamo junto, moçada, e até a próxima!